Então, bom dia não, boa tarde, né, a todos e todas. Hoje nós temos o Café Pedagógico. Café Pedagógico é um projeto de extensão do CECIMIG, que é o Centro de Ensino de Ciências e Matemática de Minas Gerais, que é um órgão complementar aqui da Faculdade de Educação. Esse projeto de extensão, ele tem alguns objetivos, que é de reunir pessoas, não só da universidade, mas da comunidade em geral, né? Professores da educação básica, estudantes da graduação, da pós, professores em geral, né? E interessados. Então, a gente convida a todos e a todas para participar das conversas que nós organizamos aqui. Então, hoje, né, nós temos uma temática muito especial com as professoras Fernanda Heloísa Ribeiro, que é professora de Ciências da Rede Municipal de Belo Horizonte. A professora Fernanda, ela foi nossa egressa do Promestre, né, orientanda da professora Marina Tavares. Então, é muito importante e eu agradeço muito a professora Fernanda e a professora Marina Tavares por vir compartilhar conosco parte, né, da pesquisa realizada por elas e o trabalho desenvolvido pela Marina e pela Fernanda. Então, o título, né, desse café hoje é o ensino da temática ambiental sob a perspectiva da Lei 11.645/2008, o que podemos aprender com os povos indígenas. Então, eu convido a professora Fernanda e a professora Marina para estar aqui, né, assumir a fala. Eu serei a mediadora, né, e a dinâmica do café é que as professoras, elas conversam conosco, então elas têm uma fala inicial e depois a gente abre para o público, tá bom? Então, muito obrigada, fiquem à vontade. Obrigada. Se quiserem usar os microfones ali, podem também ficar à vontade. Eu começo aqui e depois eu faço para você. Fica comigo. Então, vamos lá. Então, boa tarde. Como a Nilma falou, eu sou a Marina, sou professora aqui da Faculdade de Educação e também sou professora do programa de pós-graduação, mestrado em Educação e Docência, Promestre, aqui da Faculdade de Educação também. E eu vou iniciar a fala e depois eu vou passar para a Fernanda realmente dar continuidade e apresentar o trabalho em si, mas eu vou iniciar essa fala colocando um pouco o contexto em que essa pesquisa aconteceu, que eu acho bem importante, porque essa pesquisa envolve o mestrado profissional, já que foi resultado aí do trabalho da Fernanda enquanto estudante do programa, envolve também o Programa de Formação Intercultural para Educadores Indígenas, que é um curso de licenciatura que nós temos aqui na Faculdade de Educação. E esse curso de licenciatura, vou mostrar aqui para vocês. Eu acho que não está no modo tela cheia. Espera aí. Primeiro expande ele. Deixa eu tentar. Rapidinho, gente. Não foi? Agora foi. Obrigada. Acho que esse aqui é melhor para falar. Então, vou mostrar umas imagens para vocês e vou falar brevemente, né, desse programa de graduação que nós temos também aqui na Faculdade de Educação, que é a Formação Intercultural para Educadores Indígenas. Então, como eu estava explicando anteriormente, a Fernanda fez parte do programa de mestrado Educação e Docência como estudante, e eu faço parte como orientadora. A pesquisa dela,
uma parte da pesquisa ocorreu a partir da análise que ela fez de trabalhos de percursos acadêmicos de estudantes egressos de uma turma desse curso de graduação, que é o FIEI, e essa turma ela formou em 2019 e era da habilitação em Ciências da Vida e da Natureza. Eu trouxe algumas imagens para que vocês conheçam a turma. Aqui, a primeira imagem é no gramado da FAI, a turma com as camisas da Ciência da Vida e da Natureza. A segunda imagem é no pátio da reitoria, na colação de grau deles. E os rituais da formatura ocorreram na reitoria. Aqui também, né, no pátio interno da reitoria e no auditório da reitoria, os estudantes aí fazendo o momento da sua formatura, né, com roupas tradicionais, com cantos, danças, enfim, trazendo as suas culturas para esse momento especial, que é a formatura. Mais uma informação sobre esse curso que eu gostaria de trazer, para quem não conhece, é um curso, como eu falei, essa turma era da habilitação em Ciências da Vida e da Natureza, mas ele é um curso que apresenta 4 áreas, forma estudantes em 4 habilitações, licenciaturas. Na área da matemática, das ciências da vida e da natureza, das ciências sociais e humanidades e línguas, arte e literatura. Então, esse foi, né, o segundo espaço por onde transitou a pesquisa da Fernanda. E o terceiro foi a rede municipal de Belo Horizonte. A Fernanda vai falar da escola em que ela atua, e ela propôs, a partir desse estudo dos percursos acadêmicos dos estudantes do FIEI, ela propôs uma sequência de ensino para trabalhar sobre povos indígenas, né, em atendimento ao que diz a Lei 11.645/2008, né, e que traz a perspectiva de que a cultura e a história dos povos indígenas, elas precisam ser, devem ser trabalhadas na educação básica. Então, a Fernanda vai explicar isso melhor também, mas eu acho que é super importante trazer o contexto da pesquisa e a relevância da pesquisa, porque ela tanto traz para o mestrado profissional um tema que é super relevante, muito relevante para a gente pensar na educação em geral e também na linha de ciências, como também dá visibilidade a pesquisas que foram realizadas por estudantes dessa licenciatura indígena. Eles fazem pesquisas ao longo de todo o curso, e são pesquisas em que uma diversidade de conhecimentos são apresentados sobre suas histórias, sobre suas lutas, sobre suas questões socioambientais enfrentadas nas suas comunidades, as questões de território, as questões de saúde, enfim, muitas. E a Fernanda vai trazer um pouquinho aí no trabalho dela do que ela aprendeu também com os povos indígenas ao estudar esses trabalhos de percurso. Então, é isso, gente. Eu passo a palavra para a Fernanda, e aí ela vai trazer realmente o bom aí do estudo para vocês conhecerem. Boa tarde. Primeiro, agradecer a Nilma, a Marina, o convite, a presença de vocês, e falar que eu sou professora da Rede Municipal de Belo Horizonte, trabalho na Regional Barreiro, na Escola Professor Hilton Rocha, fica no bairro Mangueiras, já quase Birité, já. E é uma escola, já é uma escola com uma cultura antirracista implementada antes mesmo da minha chegada na escola. Normalmente, eu fico lá com o 6º e 7º ano, e tenho uma outra professora com 8º e 9º, então é os anos finais do ensino fundamental. A pesquisa foi com os meninos do 7º ano, que a gente desenvolveu com ela. Mas ela teve 3 fases, como a Marina disse. Primeiro, teve uma fase de um levantamento mesmo bibliográfico com os trabalhos do aluno do FIEI de 2019. Mas, primeiro, é um trabalho que visa atender o que diz a Lei 11.645, que visa complementar, né, a Lei 10.639, que fala da inclusão da temática africana e afrodescendente, e também a indígena.
Então, é uma lei que, além da história, lá é história, literatura e arte, diz que são todas disciplinas, mas isso ainda é um desafio que todas as disciplinas contemplem o ensino da temática africana e indígena. É importante também para uma educação que estabeleça um diálogo entre vários grupos sociais e étnicos que tem dentro da escola, e também para essa educação antirracista que já tinha na escola. Isso faz parte do projeto pedagógico da escola e era muito intenso, ainda é, mas sempre com uma pegada mais de africanidades, e aí eu fui trabalhar com o indígena. E também a temática ambiental, porque a minha disciplina é ciências. Então, eu trabalhei tudo isso, mas sem esquecer que eu estava dando aula de ciências. Então, abordando a temática indígena junto com a ambiental. Então, o objetivo geral foi avaliar as contribuições de uma abordagem ambiental na perspectiva indígena e fazer valer a Lei 11.645 no ensino de ciências. E aí, 3 objetivos, mesmo porque a gente teve 3 etapas do trabalho, que foi, a primeira delas, conhecer esses trabalhos dos indígenas e associar a Carta da Terra, que é um documento feito com a frente muito grande de governos, entidades, organizações e população, desenvolver uma proposta de ensino e aplicar com estudantes do 7º ano, e organizar uma sequência de ensino depois, para que outros professores interessados possam consultar. Esse percurso metodológico, então, em 3 fases. Primeiro foi a análise dos percursos curriculares do FIEI de 2019. O ano de 2019, eu acho que a outra turma de Ciências da Terra foi ano passado que formou, né? De Ciências da Vida e da Natureza. 2019, isso. Mas eu acho que foi quando eu estava fazendo o levantamento, era a última turma de Ciências da Natureza. E Ciências da Natureza, porque a perspectiva ambiental esperava que ela ia ser encontrada mais nessa habilitação. E aí a gente fez um levantamento que trazia o diálogo entre o que eles traziam, os conhecimentos e os saberes nesses percursos, com o princípio 1 da Carta da Terra. O princípio 1 ele faz um apanhado dos demais. E, como é um texto longo, senão ia ficar muito extenso, a gente só pegou o princípio 1. Depois, a produção dessa sequência didática, com a presença, com um diálogo direto. Então, essa primeira parte ela não ficou isolada, ela foi fundamental para que a gente construísse a sequência didática. E, por último, a análise e o desenvolvimento dela na sala de aula do 7º ano. O primeiro resultado, então, foi a construção dessa análise a partir dos trabalhos do FIEI. Se eu não me engano, são 25, 2 não estavam disponíveis, são 23. Pataxó, Pataxó-Rãe, Chacriabá, e tinha um estudante guarani. E aí a gente fez uma análise a partir dos 4 subprincípios da Carta da Terra, do princípio 1, que foi respeitar a terra e a vida em toda a sua diversidade, cuidar da comunidade da vida com compreensão, compaixão e amor, construir sociedades justas, democráticas, que sejam justas, participativas, sustentáveis e pacíficas, garantir as dádivas e a beleza da terra para as atuais e as futuras gerações. Então, foi um metatexto construindo esse diálogo entre a Carta da Terra, que já é um documento oficial, e o que eles traziam aqui. O segundo resultado foi a sequência de ensino que a gente construiu. A primeira foram 6 atividades.
Então, a primeira atividade foi índio mesmo, entre aspas, ali, pode ser assim, que a gente usou um poema da Márcia Cambeba. Não, aliás, esse Índio Eu Não Sou Assim foi o documentário Cartas da Terra, da Rede Globo, que mostra vários indígenas no seu fazer diário e também dentro das suas comunidades. Depois, um poema da Márcia Cambeba, em que esse é o título do poema, inclusive, Índio Eu Não Sou. E aí, para a gente falar um pouco dos termos índio, indígena, porque um pouco de história deles. Os Guardiões da Floresta, que aí a gente já trouxe texto do Instituto Socioambiental, do MAP Biomas, trazendo a importância dos povos indígenas como guardiões mesmo, né, dos biomas. Uma outra forma de viver é possível, aí tinha um texto do Ailton Krenak, tirado do A Vida Não É Útil, o livro dele, e, por último, Construindo uma Nova Realidade, onde a gente conheceu o princípio 1 da Carta da Terra. A última atividade, o que podemos aprender com os povos indígenas, aí os meninos iam construir uma pintura para explicar o que eles viram, que fazia parte da Carta da Terra, que é um documento nosso, e o que tinha de comum com os povos indígenas. Então, a gente pegou Xacreabá e Pataxó, porque eles eram os mais numerosos dentro do FIEI. Então, a gente tinha mais dado e trabalho. E são pinturas deles, que a gente fez na sala. Esse aí foi do princípio 1, né? Respeitar a terra e a vida em toda a sua diversidade. E a pergunta é, o que vocês aprenderam sobre o povo Pataxó e o que o povo Xacreabá disse com respeito a isso? E aí eles fizeram ali a pintura em tecido americano, cru, e ali tem cuidado com o meio ambiente e preservar o meio ambiente, ali na visão deles. Eles leram pedaços do TCC. Eu coloquei pedaços porque são estudantes do 7º ano e se entregar um percurso curricular não ia dar. Cuidar da comunidade da vida com compreensão, compaixão e amor. E eles colocaram ali que o Pataxó, para eles, o que eles reconheceram é preservar o meio ambiente e a Xacreabá, diversidade ecológica. Construir sociedades democráticas que sejam justas, participativas, sustentáveis e pacíficas. Para eles, foram grupos que a gente dividiu. Então, o grupo Pataxó falou que é incluir todos na sociedade. E o Xacreabá ali colocou várias coisas ali. Eliminar a discriminação, não discriminar ninguém, enfim. E garantir as dádivas e a beleza da terra para as atuais e futuras gerações. Aí eles disseram alimentação e educação. Esse aí é legal, que lá em cima eles falam que na escola indígena tem a escola tradicional, com um quadro lá no cantinho, e tem a cultura da oralidade, que é a escola da fogueira ali, segundo eles. E preservar os direitos, que foi o que eles disseram que tinha a ver com a Carta da Terra. Essa aí, eu peguei uma turma em específico, que eram 3 turmas. Eu fiz com as 3 turmas, mas peguei uma por conta da questão de dados e para a gente fazer essa análise. Desde o início até o final, foi uma turma. Então, considerações finais. Primeiro, que trabalhar com essa cultura indígena foi muito importante para a pauta ambiental, e que hoje ela é gritante, e trazer eles com a perspectiva de conservação, de cuidado, de vivência, foi importante também para perceber que a vida não é só garantir o básico para manutenção, mas também para garantir as oportunidades, a cultura e a realização social. E outra coisa que foi muito interessante foi que, quando a gente apresentou um contexto de diversidade, as próprias questões deles apareceram. Então, as questões
de sexualidade, de gênero, de raça. Tudo isso surgiu junto com uma discussão indígena quando deu a oportunidade de falar sobre diversidade. Eu estava falando de indígena, mas aí surge a brecha para a gente falar de outros grupos, de outras realidades, né? E aí é isso, então, que a gente fez. Gente, eu vou pedir licença para a Fernanda mostrar um quadro da dissertação dela para vocês, porque eu acho que é legal, assim, acho que a apresentação, se a gente mostrar, vocês vão entender um pouquinho melhor como que ela fez esse estudo, né? Porque ela foi lá nos trabalhos de percurso, que são os TCCs, né? Que a gente costuma chamar finais ali do curso de graduação, que os nossos estudantes indígenas fazem, assim como outros estudantes de outras licenciaturas e bacharelados. E ela estudou esses trabalhos e ela fez toda uma categorização, tentando articular o que aparecia neles que dialogava com esses princípios da Carta da Terra, né? Então, assim, a ideia era um pouco, essa Carta da Terra, ela foi uma construção coletiva, né? Ela é um instrumento de pensar a sociedade, pensar, né, o bem viver, pensar as relações humanas, natureza, cultura, tudo é mais articulado e dando visibilidade à diversidade de construções de conhecimento que a gente tem e de relevâncias que a gente pode dar a essas articulações, porque ela foi construída coletivamente. Mas aí a gente queria tentar, até eu peguei aqui um trechinho também, que eu acho que é legal de colocar, né? A Carta da Terra, o que é, né? É uma declaração de princípios éticos fundamentais para a construção de uma sociedade global justa, sustentável e pacífica no século XXI. Procura inspirar em todas as pessoas um novo sentido de interdependência global e responsabilidade compartilhada pelo bem-estar de toda a família humana, da grande comunidade da vida, das gerações futuras. A Carta é uma visão de esperança e um apelo à ação. A Carta é o produto de uma década de diálogos intercultural, mundial, em torno de uma série de objetivos comuns e valores compartilhados. Então, ela é uma construção coletiva, mas a gente queria entender nessa construção coletiva, né, como que povos indígenas, é claro que a gente não estudou todos os povos, a gente foi lá, né, nos estudantes de graduação do FIEI, principalmente, apesar também da Fernanda ter articulado referenciais teóricos de autores como Krenak, Copenau, Davi Copenau, Ayrton Krenak e outros, né, ela traz também outros autores na dissertação, e as vozes desses autores sobre essas questões, para mostrar e para que existe já, né, e que talvez sempre tenha existido, muitas dessas coisas que vêm sendo discutidas coletivamente mais recentemente na Carta da Terra já vêm e já aparecem em discursos e modos de viver e de estar no mundo de povos indígenas. Então, foi nesse sentido que ela fez esse estudo e foi muito interessante porque ela encontrou nesses trabalhos dos nossos estudantes uma série de ideias, e aí que eu acho legal, né, se a gente conseguisse abrir, mas senão a gente mostrar uns exemplos assim do que ela encontrou, né? E como que ela depois, no segundo momento da pesquisa, pega isso e desenvolve uma série de discussões com os estudantes sobre povos indígenas e, no final, aquela última atividade, ela tenta justamente dizer, olha, né, para além, né, da gente discutir o que caracteriza um povo indígena, onde vivem, a questão de, né, como é que são os territórios, suas lutas, suas questões culturais, também o que é que eles têm a nos ensinar sobre natureza, sobre o bem viver, sobre como é que viver em comunidade inclui um pensamento coletivo, inclui, né, a ideia de sustentabilidade é diferente dessa ideia de sustentabilidade de vamos
poluir o mínimo possível para manter ali a coisa funcionando, né? Eu acho que tem ideias diferentes que a gente vê nesses trabalhos e nos discursos também de autores que vocês também devem conhecer, alguns autores indígenas que vêm o tempo todo botando a pauta. A própria Célia Chacriabá também traz muita discussão relacionada a isso. Então, é isso. Aí, Fernanda, passo para você. Eu vou tentar abrir ali. Cadê? Está aqui no computador. Se não der, você conseguiu abrir no computador? Consegui, é só passar para ali. Talvez se... Cadê o moço da... Está aqui aberto já. Era para botar o quadro, né? É. Já está aqui, já. É esse quadro? Está no pendrive? Não, está aqui. Não consegui. Mas se eu abrir o drive ali, dá. Tudo meu é no drive, justamente. Enquanto você procura. Eu queria, né, enquanto Fernanda encontra ali mais algumas coisas importantes para mostrar, eu queria que Marina falasse um pouco, né, enquanto Fernanda procura, qual a importância, né, por que nós trouxemos essa fala aqui para o café hoje e como que ela é importante de ser divulgada, né? Porque o café pedagógico é um espaço de divulgação, né? E, às vezes, as nossas pesquisas desenvolvidas na sala de aula, né? Na escola, que a gente fala que é a escola real, né? A escola do dia a dia, elas ficam guardadas, né? Então, eu acho importante falar um pouco sobre isso, né, Marina? Queria que você dissesse aí um pouco. Obrigada, Anísio. Então, gente, o que eu penso desse tipo de pesquisa é o seguinte: a gente tem, né, tem as leis aí nos dando, nos orientando a trabalhar com a questão da história, cultura de povos indígenas, africanos, só que a gente tem muitos professores, às vezes, interessados em levar essa discussão para a sala de aula e nos perguntando, nos procurando como é que a gente faz para fazer isso. Às vezes, também, a gente tem professores fazendo iniciativas super interessantes, escolas e tal, e a divulgação disso também é muito importante. E um outro ponto que eu acho que a Fernanda coloca no trabalho dela é assim, todos nós estamos envolvidos nessa discussão, todos nós da ciência, da história, da língua portuguesa, de qualquer área, isso ultrapassa a área de conhecimento, né? A gente está falando de uma coisa que é a gente ter uma educação básica realmente diversa, realmente aberta para uma discussão dos conhecimentos em sua pluralidade. Então, assim, que ela realmente traga isso para os nossos estudantes, né? A gente não estude ciências, ou seja lá o que for, numa visão colonizadora, numa visão ocidental, numa visão de o conhecimento é esse, não existem outras formas de se pensar. E, aliás, eu penso, na verdade, que quando a gente entende que pensar sobre as nossas questões, os nossos problemas, sob diferentes perspectivas, nos ajuda, inclusive, a resolvê-los. Então, a gente trazer diferentes perspectivas culturais, históricas, de conhecimentos sobre natureza, sobre gestão ambiental, sobre... nem sei se o termo gestão ambiental é o melhor para se colocar, mas sobre como estar e ser parte da natureza e coletividade e construção desse bem viver coletivo na perspectiva de diferentes povos, de diferentes culturas, de diferentes modos de viver. A gente consegue pensar, às vezes, em problemas comuns com soluções que não são exatamente as mesmas e que a gente pode construir coletivamente. Então, eu acho que a educação básica é um espaço para que a gente traga isso. E essas iniciativas, tanto da pesquisa da Fernanda, quanto dos professores que, em sua prática, estão fazendo acontecer, não adianta ter uma lei num papel.
se ela não se efetiva na prática, nas práticas. A gente precisa compartilhar essas práticas, aprender uns com os outros e melhorar. E uma das coisas que eu acho que a Fernanda traz aqui é que, quando a gente põe no título o que os povos indígenas têm a nos ensinar, eles têm muito a nos ensinar, mas a gente, até aqui na universidade, a gente também tem feito esse movimento, né? Como é que a gente faz para que a universidade realmente seja diversa? Para que a universidade realmente, nessa universidade, a gente tenha vozes diversas, conhecimentos diferenciados aqui, para que a gente aprenda nesse conjunto de saberes e de sábios. A gente tem isso, a gente está construindo isso também na universidade. Quando a gente, por exemplo, teve o momento de titulação de doutores indígenas, quilombolas, sábios em diferentes áreas na arte, né, na cultura, sendo intitulados aqui como doutores na universidade por notório saber. E esses doutores agora vêm para a universidade já vinham, mas agora mais ainda, mais empoderados, ou se a gente quiser usar alguma outra palavra, né, mais reconhecidos pelo meio acadêmico, falar, porque já são reconhecidos por suas comunidades e muito, né, mas ter suas vozes e a autoria de suas vozes reconhecidas aqui. Então, a gente também precisa levar isso para a educação básica. Então, não é só cumprir uma lei, é fazer com que esse espaço da educação básica ele realmente seja aberto à diversidade. O quadro que a gente, não por uma questão de classificação, o que está em que, ou onde está, mas um quadro de orientação, para a gente definir, né, porque eram muitos trabalhos com temas muito amplos, então a gente precisava dar um direcionamento para a gente, nos orientar. Então, não era uma questão de classificar o trabalho dos percursos dos estudantes indígenas, mas orientar onde que nós identificamos os 4 princípios da Carta da Terra. Então, ali o X indica o que a gente reconheceu, que claramente estava presente. Então, aí tem cada trabalho. E aí, para além, gente, da gente ver onde é que estava cada princípio, isso aí foi a planilha que a Fernanda fez para se organizar, né? E ela foi fazendo a leitura de cada trabalho e trazendo no texto dela trechos em relação a esses princípios. Mas olha os títulos, que interessantes. Eu queria que vocês vissem os títulos dos trabalhos, né? Então, olha só, Educação Ambiental e Sustentabilidade na Área Escolar da Aldeia Pataxó, Coroa Vermelha. Outro, deixa eu ver se eu consigo... Cringe Rechain, para a saúde das crianças Guarani Mibiá. Aí a gente pensou na pesquisa, mas isso aí é educação ambiental? Mas a gente não está falando de educação ambiental ou de falar como é que se vê o ambiente. A gente está falando sobre vários pontos lá da Carta da Terra, inclusive a questão do bem viver. Então, como é que se dá, por exemplo, né, essa discussão da saúde nos Guarani, e tinha muita discussão aí do resguardo, né? Dos resguardos dos homens durante a gravidez das mulheres e quando as crianças nascem, os homens Guarani também têm, né, rituais de resguardo. Então, a gente foi, né, lendo esses trabalhos. Eu fiquei muito feliz de ter sido essa turma que a Fernanda escolheu, porque foi uma turma que eu acompanhei durante a graduação, que eu conhecia boa parte dos trabalhos, porque eu fazia parte dos professores que acompanham a turma, então a gente lia esses trabalhos, conversava com orientadores. E, olha, plantio de horta na aldeia em Baúba, como meio de sobrevivência visando a prática nas escolas. Aí é do povo Xacriabá. O povo Xacriabá tem uma questão muito forte com a falta d'água. E essa aldeia aí, a Beatriz, ela foi até me orientando, o pai dela plantava essa horta, uma horta grande, e conseguia, né, água para essa horta, e aí compartilhava com a vizinhança, fazia trocas, entregava para a escola. Olha só quanta coisa, né, que a gente pode ver aí interessante. Aí vem o pessoal Pataxó fazendo uma crítica, impactos da monocultura de eucalipto sobre o ambiente no território Barra Velha, na visão do povo Pataxó. É um território que, quando você chega, está ali, ó,
cheio de plantação de eucalipto. E aí tem toda uma discussão de que o eucalipto cresce rápido, pega muita água do solo, começa a destruir as nascentes. Enfim, então eles fazem essa discussão. E aí os saberes sobre o mar e a pesca também para os pataxó é um meio de sobrevivência importante. Né? Casa de Cultura Chacriabá, lugar de conhecimento, cultura e memória e história, porque não é só pensar em o que comer, como conseguir recursos para sobreviver, mas como manter e fazer com que essa cultura siga viva e funcionando. Né? Qual a importância de uma casa de cultura para os povos indígenas? Então, eu estou trazendo isso que a Fernanda, né, estudou, para mostrar que o que a gente estava vendo ali nos princípios, respeitar a terra, cuidar da comunidade, cuidar da sociedade, assegurar a generosidade, é muito mais amplo do que a gente pensar, o que é que eles fazem para proteger a floresta, né? Envolve muitos outros aspectos. E a Fernanda traz esses aspectos na dissertação, a gente convida vocês a lerem, mas a gente vai escrever um artigo sobre isso. E por mim, a minha fala é essa, gente. Espero que vocês tenham gostado. Eu queria só reforçar assim, que eu vou falar bem da escola que eu trabalho, que foi uma escola que, além de tudo, me ofereceu para além de estrutura, para além de materialidade, os meninos poderem produzir, mas também liberdade para a gente poder falar sobre diversidade, que nem sempre. A gente sabe que tem escolas que te prendem no conteúdo de ciências e é difícil sair. Então, uma escola que teve que se organizar para que eu pudesse fazer o projeto. Então, também tem um trabalho dentro da escola que também foi feito, né? E que me ajudou muito. Na mesa, e aí a gente vai. Vou passar para quem quiser fazer uma pergunta, a professora Silvane. Silvane, vem aqui, porque a gente está gravando. Se ficar daí, fica de costas. Tá bom. Boa tarde, Silvânia, do DMTE, da Física. Marina, eu achei assim, fundamental você ter pedido para mostrar o quadro, né? Porque o quadro ajuda a gente a ver que vocês conseguiram fazer uma análise não colonizada, né, do processo de produção dos TCCs dos estudantes, né, pataxós. Eu queria duas questões, uma para a Marina e uma para a Fernanda. Para a Marina, eu queria assim, que eu li só os títulos. E eu fico muito incomodada, como uma pessoa da área da física, a colonidade do pensamento físico. E aí, por acaso, né, eu vi lá o título, a física aplicada na atividade esportiva. Como é que anda o conhecimento físico nas questões ambientais? Eu já trabalho com isso há bastante tempo, né? E o RIMA mesmo tem muitas lacunas, a análise das situações ambientais carece muito de reflexão sobre os elementos físicos dos sistemas, né? Isso significa que há pouca presença de pessoas com conhecimento físico discutindo essas questões, assim como a questão patrimonial, né? Então, a gente fica sempre com essa lacuna desse olhar sobre uma produção de conhecimento que é importante também para entender o que é esse pensamento ocidental, né? Então, eu queria saber disso, uma curiosidade como uma pessoa da área. E, para a Fernanda, parabéns pelo seu trabalho, é muito importante divulgar mesmo. Eu queria saber um pouco mais da sequência na sala de aula. Como é que foi, que você teve pouco tempo para falar, mas no engajamento das crianças, são jovens do 7º ano, não é isso? São bem jovens ainda, né? Então, como que foi a leitura deles, se eles já têm uma formação intercultural, porque eles já trabalham com as africanidades, né? Eles devem ter engajamentos muito diferentes de uma turma que não tem ainda esse tipo de leitura de mundo, né? No desktop. Então, Silvânia, obrigada pela pergunta.
Então, a habilitação em ciências da vida e da natureza, ela, a princípio, envolve... A gente tem uma equipe de professores de física, química, biologia, tecnologia. Tem uma professora também que trabalha com a gente, que é da enfermagem, saúde, da arquitetura. Nós temos um professor hoje. Então, assim, a gente tenta, na verdade, articular bastante as áreas. E uma coisa assim, que eu acho que é importante dizer é que quando eu cheguei, e aí falando do FIEI e dessa turma, né, que é uma turma que foi de 2019, a formatura, desde que eu cheguei no FIEI em 2010, eu tive um grande professor, que foi o Juarez Melgaço Valadares. E ele foi um grande professor, e ele é da física. Então, assim, a gente aprendeu eu aprendi muito a articular as áreas com ele. Então, a gente, quando ia discutir território, conhecer as comunidades, a gente queria ver mesmo como é que as técnicas, tecnologias, como é que funciona. A gente, né, ia olhar, por exemplo, a gente fez uma série de atividades sobre, em um período, nem sei se foi com essa turma, mas também sobre consumo de energia, como é que sobre a questão, né, das máquinas que são utilizadas para prensar milho, como é que funciona para pegar água, como é que distribui na comunidade. E aí a gente fica, ao mesmo tempo em que a gente tenta conhecer como as coisas acontecem, como as coisas são organizadas nas comunidades, a gente tenta articular, de certa forma, conhecimentos da ciência nas nossas práticas como professores formadores. Então, a gente faz isso, sim. A gente já discutiu, por exemplo, teve um momento em que, isso foi uma disciplina do Juarez, em que a gente estava falando sobre do que são feitas as coisas, né, as partículas, os átomos, não sei o quê, e aí vem uma discussão sobre, mas para a gente as coisas são feitas dos elementos, como é que é? Então, assim, muitas discussões acontecem envolvendo conhecimentos físicos também, né? A gente entende até que é eu entendo, né, que é uma forma também desafiadora para nós, como professores, de não ficar compartimentalizando a área, da gente também tentar transitar entre elas. E, bom, é isso. Acho que a gente faz... E sempre, assim, essa ciência no contexto, essa ciência em ação, essa ciência... E muitas coisas das práticas a gente consegue, às vezes, trabalhar na perspectiva da ciência. Nossa, mas às vezes não, né? Alguns conhecimentos são outra ciência... E aí a gente também até ultrapassa a própria área das ciências da vida e da natureza na habilitação de ciências da vida e da natureza. Não consegue ficar também ali circunscrito à área como a gente conhece aqui, né, nos nossos cursos de licenciatura no contexto urbano. Então, é isso. Vou passar para a Fernanda. Como eu disse, já é uma escola bastante engajada com a questão antirracista, e eles já vieram com uma consciência sobre a África e a africanidade, a afrodescendência bem estabelecida, então, de um trabalho anterior. Quando eu comecei a falar, assim, eles estavam muito engajados. Eu passei o documentário, teve o poema da Márcia, e aí essa discussão, eles participaram bastante mesmo. E quando chegou a vez dos textos, é onde a gente tem mais dificuldade. E eles cansam, né? Tem 12 anos, a faixa etária de 12 anos, eles cansam de falar do tema. Aí a gente negociou, foi até... Eu falei com a Marina, agora eu preciso negociar com os meninos para o engajamento. E aí a negociação foi... A gente tem uma feira cultural todo ano, vai ser até sábado que vem, e ano passado a temática era a Lei 10.639 e 11.645, que ia ser o trabalho. E eu estava assim, o que eu vou fazer para expor na feira? E aí foi uma colega de arte que falou assim,
que disse uma frase que é famosa. Falou assim, tem que ter arte porque a vida não basta. Eu falei, pronto, você resolveu o meu problema. Falei assim, prometi para eles, falei, olha, no final, se vocês fizerem, a gente fizer todo o projeto, no final a gente vai fazer a arte. E aí, pronto. Aí eles participaram até o final e fizeram o trabalho muito bacana. Foi uma negociação para ir até o final. E que eu acho que faz parte, né, pensar isso nos nossos planejamentos como professores. A gente planeja uma coisa para o ensino, para a pesquisa, mas a gente tem que planejar uma coisa que também os nossos estudantes comprem e queiram participar e se sintam interessados. A questão da escola ter abertura para trabalhar com o tema, a gente escolheu também isso, né? Assim, ela já veio com esse tema. Na verdade, a gente mudou. No início, a minha proposta era a Lei 10.639. E a Marina veio com, né, com a pauta indígena. Eu falei, o que eu vou fazer? Eu não sei nada disso. Aí o FIEI foi o caminho. Né? Aí depois veio outros, o CRENAC, o Munduruku, mas o FIEI foi o caminho. E é isso, gente. E para você ver que também a própria Fernanda, né, aprendeu com os povos indígenas. Boa tarde, gente. Felipe Sádio, do MTE. Parabéns, Marina. Parabéns, Fernanda, pelo trabalho. Muito bonito, né? Sensível e importante. Não é meu tema de estudo, mas eu me interesso. A minha pergunta é a seguinte. Eu fiquei muito assustado quando, em uma aula, né, falando a respeito do tema, na pedagogia aqui, uma aluna retratou a seguinte situação, que eles estavam fazendo uma atividade na escola a respeito do Dia dos Povos Indígenas, isso, né, nas séries iniciais do Fundamental, e aí um aluno perguntou se índio era gente. E que ela ficou muito assustada com isso, eu também fiquei, é uma coisa assim que choca, né, demais. E isso é recente. Então, assim, a gente vê a lei, que já tem muitos anos, né, não sei exatamente quantos, e que obriga, né, o ensino da cultura indígena e afro-brasileira, né, nas escolas, mas quando a gente olha para o currículo dos cursos de formação de professores, não tem essa obrigatoriedade. Então, assim, como que está essa discussão? Não consigo entender bem isso. Né? Como que você torna obrigatório o ensino de uma determinada temática na educação básica sem mexer no currículo, né, dos cursos de formação de professores e sem investir massivamente na formação continuada também para quem, né, já passou dessa etapa e está atuando em sala de aula. Então, assim, diante das pesquisas, né, do que vocês observam na própria prática, como que vocês enxergam essa situação, né, e o que a gente pode fazer para melhorar? Talvez isso já esteja resolvido no FIEI aqui na FAI, claro, mas assim, nas outras licenciaturas. E quando a gente pega aí a realidade, né, da formação de professores, a maior parte dos cursos desenvolvendo agora à distância ou semipresencial, e, enfim, né, faculdades privadas que a gente desconfia um pouco da qualidade, não sabe bem como que isso está sendo tratado. Então, assim, como que estão as discussões a respeito disso? O que a gente pode fazer a respeito dessas situações? Né? É isso. Eu queria complementar essa pergunta, né? Porque a Fernanda disse que a escola, né, tem uma tradição de abordar as temáticas, né, antirracistas. Mas por quê? Eu queria que você dissesse um pouco sobre isso, porque a impressão que eu tenho é que se na escola tem um professor, ou um diretor, ou diretora, ou professora, que se aproxima das temáticas, ela está presente. Se não, a temática não está. Queria saber, né, qual a sua impressão disso? Então, gente, eu não vou falar de faculdades, de cursos que eu não conheço, mas acho que é importante a gente trazer assim, um pouco a discussão para o contexto daqui. Né? Então, em relação à formação de professores, até aqui na própria UFMG, eu acho que a gente tem tido alguns avanços. Por exemplo, a gente tem as formações transversais, né, que já tem aí um bom período
acontecendo, a gente tem formações transversais que a gente consegue articular com conhecimentos de sábios indígenas, né, quilombolas. Então, existe aí essa opção dos estudantes escolherem uma formação transversal que trate de determinadas questões, né, como essas que a gente está trazendo, né, de culturas e conhecimentos diferenciados. E também, assim, eu acho que tem, nas próprias reformas curriculares propostas, têm sido trazidos tópicos de discussão e de disciplinas que precisam tratar de certos pontos, né? Então, eu vejo isso como um movimento importante, talvez a gente precise intensificar mais, mas é algo que já assim, na minha visão, é uma conquista. A gente tem crescido nesse sentido de reconhecer e trazer para os currículos sábios e sábias de diferentes tradições de saberes nas nossas universidades. Isso acontece em todas? Não sei, não tenho esse estudo assim, para trazer para vocês, mas acontecem em várias. Os saberes tradicionais já está em várias universidades. Agora a gente está tendo, né, novos cursos de licenciaturas interculturais surgindo em universidades públicas também, engajando diferentes institutos, né? Eu fui agora no Rio Grande do Norte, tinha o pessoal da Faculdade de Educação, da Faculdade de Antropologia, juntos ali, do Centro de Educação, construindo isso. Mas, sim, tem a ver com engajamento, tem a ver com grupos que se engajam e propõem essa pauta para frente. Acho que isso precisa ser mais ampliado, precisa ser ampliado, precisa ser... assim como a gente está falando que as leis precisam ser... não estarem apenas no papel, mas estarem na prática dos professores da educação básica, aqui também a gente não tem que pensar que é uma disciplina, uma formação transversal que vai resolver tudo. Então, a gente também, professores das universidades, nos engajarmos, trazermos autores que sejam, por exemplo, autores indígenas, autores africanos, autores, né, da América, latino-americanos, e que a gente também diversifique nossos autores, nossos referenciais teóricos, nossas discussões, ampliem os conhecimentos em nossas salas de aula. Eu acho que isso também contribui para que a gente avance nesse sentido da diversidade de saberes estar realmente presente em nossas práticas e na formação dos nossos estudantes. Então, tem muito a avançar ainda, mas acho que existem movimentos interessantes acontecendo. E eu vou falar rapidamente em relação, não à escola da Fernanda, mas em relação à rede, né? Eu tive a oportunidade de participar de uma formação que aconteceu, participei, dei uma palestra sobre povos indígenas e discutir um pouco isso, né? Como trazer essa discussão para a educação básica, como contribuir para os professores interessados, eles se encorajem realmente, trabalhem com isso. E era uma comemoração tanto da Lei 10.000 quanto da 11.000 e também um momento de reflexão do que conseguiu avançar e das críticas e do que precisa ainda acontecer para que realmente isso esteja mais forte, mais presente nas escolas da rede. Mas também vejo que existem movimentos, existem grupos de discussão étnico-raciais na rede municipal, importante, né, um grupo. Mas também, para mim, vale a mesma crítica. Assim, a gente precisa fortalecer esses grupos, conhecer esses grupos e nos engajar como professores da educação básica para que realmente isso aconteça. Não pode ficar centralizado em uma formação, um grupo que faz aqui e outro ali. A gente precisa realmente estar professores, educação básica e educação superior juntos nesse movimento. E aí eu passo para a Fernanda. Eu queria falar um pouquinho dessa questão da formação. Eu estou na Prefeitura de Belo Horizonte. E aí, eu acho que a minha regional é Barreiro, tem o núcleo de estudo das relações étnico-raciais, o NERER, tem encontro todo mês, que é essa pauta mesmo das relações étnico-raciais. Claro que tem um grupo ali muito engajado, mas esse grupo ali vai nos encontros com a intenção de levar para a escola as construções. E também a política dos livros literários,
que hoje os livros literários que chegam para a escola vêm muitos títulos com a pauta indígena, Daniel Munduruku mesmo. Eu não vi todos os livros que chegaram esse ano, são muitos títulos, mas desde o Fundamental 1 até os anos finais, tinha todos os livros com questões indígenas, com questões étnico-raciais. E aí é o que a Marina falou, é um movimento para a gente ir construindo isso, né? Eu me formei em 2009, eu não me lembro, na minha graduação, ter grandes discussões, mas hoje eu vejo essa discussão muito presente, né, que mostra que a gente está caminhando para isso. Você falou da escola. A escola que eu trabalho, ela é nova, ela tem 20 e poucos anos, deve ser uns 24, 25, se eu não me engano. E ela foi do orçamento participativo. Então, já foi uma escola fundada dentro de uma perspectiva participativa, né? E, desde que essa escola foi fundada, essa pauta é muito cara. Aí, assim, já aposentaram pessoas que abriram a escola, mas essa pauta continua. Sempre existe um grupo que é mais engajado, mas eu acho que lá o mais legal é que a gente consegue estabelecer uma relação de respeito. Mesmo aqueles professores que não se engajam tanto, quando a gente fala assim, eu preciso de um horário para fazer isso, posso pegar o seu? Pode, sem problema nenhum. Então, mesmo que não esteja engajado ali, trabalhando, ajuda a organizar, que aí cria, né, possibilidade da gente trabalhar isso. Aí, isso foi fundamental. Eu queria só acrescentar uma coisa, gente, breve. Mas, assim, quando o Felipe falou assim, mas o pessoal do FIEI já deve estar preparado. A gente pensar assim, não, a gente é um grupo realmente engajado de professores, estudantes, mas é interessante que a gente fala, né, desse movimento da universidade, mas que uma coisa que é importante de acontecer para que realmente, né, os povos indígenas eles tenham suas questões, suas pautas e sua presença, seus conhecimentos visibilizados e valorizados na própria universidade, na própria cidade de Belo Horizonte, né, e fora dos seus territórios, em outros espaços, é a presença deles, física, eles estarem aqui, eles estarem no bandejão, eles estarem conhecendo os espaços de Belo Horizonte. A gente já foi no Zoológico, a gente já foi na Praça da Liberdade, a gente já foi no Parque Mangabeiras, e a gente já viu várias situações de preconceito nesses momentos, né? Momentos de ter, sei lá, uma professora com crianças e falar assim, esse aqui é indígena, não é humano, não. A mesma passando pelo zoológico. Então, assim, coisas que, às vezes, né, qual é a reação? Então, já teve situação também de a gente estar em uma visita e o guia falar assim, os índios abraçam a árvore, abracem aí, se vocês quiserem, essa árvore, e ficar todo mundo parado. E a aluna falar no meu ouvido, não, mas meu povo não abraça essa árvore. Então, não abrace. Não precisa se abraçar, não abraça essa árvore, não. Mas por que eu estou falando isso? Porque, assim, em alguns momentos eu vi, né, estudantes extremamente pacientes, explicando coisas para as pessoas. Outras vezes eu vi resistências silenciosas, tipo, vai abraçar, ninguém abraça, todo mundo fica olhando para a cara da pessoa. E já vi também momentos em que eles não fizeram nada e que depois vieram falar comigo, assim, triste, né? Como, por exemplo, foi essa história lá dessa visita no zoológico. Mas eu acho que, assim, estando ali, vivenciando juntos, estando nos mesmos espaços coletivos, na sua presença, com as suas... Né, e eles são muito engajados, então eles vêm com seus adereços, eles falam na língua, eles fazem movimentos culturais, rituais, né, e é aí que eles enfrentam o preconceito, que eles mostram também que estão presentes e que eles têm muita coisa a trazer e a contribuir com a nossa universidade, por exemplo, e também, né, com outros espaços que não o espaço das aldeias. Então, é isso. Acho que também é importante a gente pontuar, né, que é uma coisa, é contínuo. Sempre acontece, já aconteceu coisas, né,
no bandejão, de chegar uma aluna e ser barrada e falar assim, não, você não é indígena, porque seu cabelo é assim. E aí ela, não, mas, né? E ficar... em alguns momentos tem essa explicação, em alguns momentos tem constrangimento e tem conversa com a coordenação do curso, por exemplo, e o movimento do curso todo para educar essas pessoas. Como é que a gente faz? Como é que a gente explica para essas pessoas que, né, ser indígena não tem um fenótipo específico? Como é que a gente faz para dizer que existem várias línguas, vários povos e não existe um índio? Então, a gente também, né, nós, comunidade universitária, nos mobilizamos quando os alunos estão presentes aqui, principalmente, para educar a comunidade universitária. Essa educação não é só disciplinar, não, é uma educação de vivência e convivência. Acho que a gente tem muito a ganhar como universidade com a presença dos povos indígenas física mesmo aqui com a gente. E eu falei da escola, mas assim, é claro que a gente tem conflito não vou dizer todo dia, mas sempre com questões de raça, de classe, de gênero. E aí é a posição de intervir e não deixar, fingir que não viu, né? Então, intervir no sentido de educar, porque aquilo não está certo, e mostrar para os meninos o caminho. Não é nem punir, assim, né? Existem situações que não é nem punir o menino, mas mostrar para ele o que está acontecendo e o caminho. Mais alguém gostaria de fazer uma pergunta, comentário? Então, eu agradeço muito a Fernanda e a Marina, agradeço vocês que vieram conversar conosco, né? E queria dizer da importância da Fernanda, professora da educação básica, estar aqui na universidade, né, junto com a professora Marina, desenvolvendo uma pesquisa e que essa pesquisa retorna para a escola e que não é só para a escola da Fernanda, né? As atividades que a Fernanda preparou, elas estão disponíveis para outros professores usarem em suas escolas. Então, é essa a importância da pesquisa, né, do nosso mestrado profissional, que leva a universidade para as escolas e traz as escolas para a universidade. É assim que a gente caminha, né? Essa é a importância da pesquisa e da atividade de extensão, que é da divulgação desse trabalho. Então, agradeço muito e boa tarde a todos.